Aqui, vamos começar a fazer a correção. Gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eita, pronto. Um chute. Mano, deu um chute na câmera agora. Meu Deus do céu. Para começar com chave de ouro a gravação. Exato. Comecei bem a aula, né? Comecei excelente a aula. Chutando a câmera. Pum! Né? Enfim. Tela branca. Ai, meu Deus. Recomeça, tem que vai, recomeça tudo. É isso aí. Vem, enfim. Bora lá, turminha. Atividade 2, tá? Lição de casa, atividade 2. Seguinte. Considerando o que você estudou nessas aulas, observe novamente as imagens da abertura deste módulo na página 162. Aí estava lá, nós vimos uma dessas imagens, né, na aula anterior, né, analisamos a imagem de cima e tem lá a imagem inferior. Beleza, a primeira imagem foi feita por um cristão, a segunda imagem foi feita por um muçulmano, como a gente vai ver agora aqui no enunciado. Elas foram produzidas séculos depois das cruzadas. Levante hipóteses sobre o que motivou esses artistas europeus e árabes a utilizar as cruzadas como tema tanto tempo depois, né? E aí, os pontos de vista deles são semelhantes? Bem, a questão central aí é o que motivou esses artistas europeus e árabes a utilizar as cruzadas como tema tanto tempo depois? Bem, a minha resposta, ela tem por que para o cristão, por que para o muçulmano, por que para o árabe muçulmano. E aí eu finalizo mostrando que são visões e interpretações diferentes. E são, né? São visões e interpretações diferentes. Professor, dessa guerra. Oi? Posso ler o que eu fiz? Não, eu vou colocar o meu primeiro, para você comparar, tudo bem? Aí depois, se quiser, você pode ler o seu. Olha lá como eu coloquei, tá? Tá lá. As cruzadas se tornaram um símbolo para os cristãos e continuaram a ser considerados um símbolo de luta da afirmação da fé cristã contra aqueles que não professavam essa fé. Ora, a pergunta é, o que motivou esses artistas europeus a utilizar as cruzadas como tema tanto tempo depois? Para o cristão, eu coloquei a afirmação da fé contra aqueles que não querem ser adeptos ao cristianismo, serem adeptos à Igreja Católica. Então, se utiliza o símbolo das cruzadas até como uma forma de ameaça àqueles que não profetizarem não, mas aqueles que não se aceitarem a religião católica. E para os islâmicos? Para os islâmicos, as cruzadas se tornaram um símbolo da invasão dos ocidentais. Um símbolo de agressão do mundo ocidental, e nós vimos na aula passada que não fazia o menor sentido a acusação da Igreja Católica de que os muçulmanos proibiram os católicos de cultuarem Deus lá em Jerusalém. Não faz sentido porque o próprio Alcorão permite, né, dar liberdade religiosa aos monoteístas, né, e quem é católico é monoteísta. Portanto, o conflito gerou mágoas e pontos de vista diferentes. Você poderia também colocar na sua resposta, colocar que ambos, né, tanto católicos quanto muçulmanos, se utilizam das cruzadas para espalhar a fé, né, espalhar a sua fé. Você podia colocar isso, né, para os dois, como uma forma de espalhar a fé. No entanto, o ponto de vista não são semelhantes. Os pontos de vista sobre essa guerra são diferentes. Né? Enquanto que para os católicos eu vou combater o herege, vou combater o pecador, para o muçulmano eu estou sendo atacado, eu estou sendo invadido e eu não estou entendendo por quê. Beleza? Tá aí as hipóteses, algumas possibilidades de resposta. Essa é a minha, tá? Se alguém tiver dúvida, aí, por favor, levante a mãozinha aí do aplicativo aí do Zoom, tá? Posso ler? Pode, Iago. Vou começar. Podemos ver nas duas figuras que as cruzadas foram importantes para ambos os lados. Porém, os cristãos retratam a importância de sua religião, cruz, e também a violência com que trataram esse assunto, enquanto os árabes mostraram somente sua vitória sobre os cristãos, retratando a importância de Saladino. Certo. E os pontos de vista são semelhantes ou não? Faltou escrever isso. Tá bom.
tá? Faltou escrever isso. Eu sei, assim, durante a sua resposta, você colocou, tipo, sim, fica claro, é evidente que os pontos de vista são diferentes. Mas você precisa escrever isso, porque ele está te perguntando, entendeu? É só para respeitar bem o enunciado, tá? Deixa eu ver aqui, como que tá o povo. O povo tá copiando, não sei, deixa eu ver. Tem algumas imagens aqui de pessoas, suas fotos são muito engraçadas, tem umas fotos maravilhosas aqui, adorei. O que a Júlia tá fazendo aqui? Aí. Remover. Bem, gente, eu vou eu tô deixando aí a resposta, eu vou para a parte 2, tá? Leia o fragmento abaixo e responda as questões a seguir. Convocadas pelos papas e vistas como atividade penitencial, as cruzadas podem ser consideradas peregrinações armadas, em que o caráter religioso se associava à função da guerra de conquista, em que atrativos de caráter político e econômico tinham também o seu papel, como elemento de motivação para a guerra. Isso a gente viu, né, nas motivações das cruzadas, certo? Né? Você tem não só a motivação religiosa, mas também política e econômica. Letra A. Cite uma motivação de caráter político para para essas expedições. Turma, os de caráter político tá em relação à posse da terra. Olha lá. E poder. Uma motivação de caráter político era dos nobres conquistarem novas terras para os seus domínios. Aí o que Iago comentou, né? Mas para a gente pode descrever de maneira melhor, é ter o controle da terra e, portanto, das pessoas que vivem naquela terra. De ter servos, de ter camponeses sobre o seu controle. Isso é um poder de caráter, esse é um poder de caráter político, é ter poder da terra. Se você controla a terra, você controla as pessoas que vivem lá, você controla a alimentação delas, porque se você cobrar uma alta taxa de imposto, as pessoas não comem. Né? Então você tem esse controle político das leis, você conquista aquelas terras, né? Esse é o principal, na questão política, esse é o principal elemento. Se eu conquisto aquela terra, eu comando, eu crio as leis, moeda, peso, medida, né? Controlo toda aquela região, beleza? Então é a conquista de terras, tá bom? E percebam, na aula anterior, na atividade anterior, a conquista de terras também é um fator econômico. A terra é um fator econômico e político. Fator econômico porque você controla a produção, né? E fator político porque você, já que você é dono daquelas terras, você cria as leis para controlá-las. Por isso que quando a gente tratou de feudalismo, você tem uma política fragmentada. Cada feudo possui a sua lei, sua moeda, seu peso e sua medida. Tudo bem? Beleza? Às vezes não fica muito claro, né, essa questão da terra sendo como um poder político, só vendo ela como um poder econômico, mas também é político, tá? Não à toa, de novo, temos uma política fragmentada. Por que no feudalismo a política é fragmentada? Porque o rei dividiu suas terras, tá? Letra B. Por que o tema cruzadas é abordado em um livro chamado Faces do Fanatismo? E aí a gente trabalhou, né, a última parte o último slide da aula passada, a gente trabalhou sobre essa questão do fanatismo religioso, né? Tá lá, letra B. Por que o tema cruzadas está nesse capítulo do livro? O tema Por causa do fanatismo. O tema é abordado nesse livro porque os cruzados acreditavam que as pessoas de outra crença mereciam receber um tratamento de extrema violência. Um tratamento de extrema violência. Certo? Porque os cruzados, né, os católicos acreditavam na sua soberania, na sua superioridade pelo fator religioso, né, por serem, até aquele momento, a única igreja que defendia Cristo.
Até aquele momento, até esse momento, só a Igreja Católica falava em nome de Cristo, tá? Aí na próxima apostila a gente trata das outras igrejas que vão falar sobre Cristo, né? Que são as igrejas evangélicas, né? As raízes das igrejas evangélicas nós veremos aqui. Beleza? Certo? Se estiver tudo ok, turminha, pode ir na página 169 aí, tá? Na página 169 você tem 2 testes. Observe a imagem abaixo, feita por volta do século XIII, tá? Você tem essa imagem. Você consegue, já que a gente está falando de cruzadas, né? Você consegue saber quem é o cristão. Se você sabe quem é o cristão, você sabe quem é o muçulmano, certo? O cristão é a imagem da direita, né? É o cavaleiro da direita, porque você tem um crucifixo aqui, né, no peito dele, certo? Então, se ele é o cristão, o da esquerda vai ser o muçulmano. Oi, Júlia. Professor, você falou de teste, eu lembrei que quando você estava fazendo a correção da outra lição de casa, você falou que traria a resposta do teste 1 da página 158. Boa. O teste 1 da página 158 é a letra, se você for lá, é a letra D de dado. Eu achei que eu já tinha falado com vocês já sobre isso. É a letra D de dado, tá? A resposta correta é a letra D de dado. Tudo bem? Você dá uma olhadinha lá. Eu achei que já tinha falado com vocês sobre, enfim. Então tá aí, a letra D de dado. Eu tinha colocado letra C no slide, a letra D. Bem, considerando que você estudou os elementos representados na imagem, pode-se dizer que, letra A, provavelmente a ilustração não provocou reações na Europa, porque o conflito das cruzadas era acompanhado sem grande interesse e envolvimento da população. Está errado, tem grande interesse e envolvimento da população. E essa imagem tem impacto sim, é um cristão sendo morto. Então, letra A está errada. B, provavelmente a ilustração não provocou reações na Europa. Provocou, gente. Provoca reações, é a morte de um cristão. C, provavelmente a ilustração reforçou a ideia compartilhada por cristãos de que os muçulmanos eram perigosos e cruéis, visto que um cristão era atingido. Letra C é a correta, tudo bem? Bilimbaló. Letra D, provavelmente a ilustração reforçou a ideia forte entre os cristãos de que Deus estava ao lado deles, porque nela um árabe é atingido por um cristão, ali está errado. Tá? É um cristão que é atingido por um árabe. Tá bom? 2. Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. As cruzadas contêm ainda hoje forte apelo emocional e continuam a produzir imagens idealizadas, né? Imagens no âmbito das ideias, não no âmbito dos fatos. Evocadas nas mídias do século XX e XXI, elas aparecem no cinema, literatura, na criação musical popular, inclusive em jogos eletrônicos interativos, retratadas como expedições de guerra que opõem os bons aos maus e os heróis aos vilões. Na música pop internacional dos anos 70 e 80, diversas bandas... Diversas bandas de heavy metal cantaram os feitos das cruzadas, realçando-lhes a bravura. Sobre o fragmento, é correto afirmar que, letra A, o autor chama atenção para o fato de que nenhum outro fenômeno histórico produziu tantas obras a seu respeito como as cruzadas. Não, ele não chama atenção para isso. Ele não fala aqui no texto que as cruzadas é um fenômeno que é o fenômeno que produziu tantas obras em seu respeito, em relação às... Então, dizendo que as cruzadas foi o evento histórico que mais teve uma produção cultural. O texto ele não fala disso. Tá? B. O texto afirma que tanto os jogos, os filmes e as músicas, quanto os relatos históricos são ficções baseadas na imaginação que temos sobre as cruzadas. Não, gente. As cruzadas, o evento das cruzadas é baseado em fatos, em documentos. Não à toa que na aula anterior nós vimos sobre esses documentos. Né? Nós lemos esses documentos. Então a B está errada. C. O autor chama atenção para o fato de que muito da produção cultural sobre as cruzadas apresenta versões idealizadas sobre os envolvidos. Portanto, sem considerar necessariamente o conhecimento histórico. Letra C é a correta aqui. Então eu tenho muitos jogos, muitas músicas que ainda tratam as cruzadas como aquela lógica. É o cristão bonzinho contra o muçulmano do mal, do demônio, do capeta. Não, gente. Não. Nós vimos que as cruzadas, a motivação religiosa, ela foi o
a menor das motivações. A motivação política e econômica que está por trás. Fala, Alan. O povo queria ouro. Fala, Alan. Falando dessa parte aí que fala sobre o cristão bom e o muçulmano. Fala alto que eu não estou te ouvindo. Sobre ser o cristão bom nesse negócio de jogos é uma visão errada de propósito ou é para mostrar a visão da época? Eu não consigo dizer para você qual que foi a visão do criador do jogo. Não sei. Ele pode ser uma visão ingênua, de que é propagada de maneira equivocada, e ele adotou, como a gente adota, né? Uma visão racista, machista de muitas coisas, porque a gente vê na TV muito isso, né? Ou pode ser uma coisa proposital. Não consigo te afirmar. Não sei. Não sei te dizer. Tá? Seria ousadia da minha parte de ficar acusando o dono do jogo, né? Não sei. A gente tem muito essa visão preconceituosa em relação ao mundo muçulmano, né? Por isso você está nessa aula, por isso você tem aula de história, para você tirar um pouco dessa visão, desse fanatismo, né? Os ataques que você tem de terroristas muçulmanos são ataques também de outros tipos de terroristas, de outros extremistas, de outras religiões. Como eu falei na aula passada, você tem já hoje, nesse ano, duas mesquitas foram atacadas já, na Europa, por exemplo. 2 mesquitas é a igreja do muçulmano. Então, taxar terrorista só como muçulmano é equivocado. E a mesma coisa, utilizar as cruzadas como o bem contra o mal também é equivocado. Você tem aí uma luta de interesses, tá? Dito isso, vamos para o Em Casa, página 170. Beleza? Certo? Vamos lá, esse exercício 1 é bom. Observe a imagem ao lado. Ela faz parte das iluminuras de um livro de leis da Espanha medieval chamado Vidal Maior. O título dessa imagem é Batalha entre Devedor e Credor, tá? Devedor é aquele que deve, credor é aquele que emprestou dinheiro, é aquele que tem dinheiro e emprestou. Esse é o credor, devedor é o que deve. Considerando que essa ilustração foi feita no século XIII e em um país cristão, explique os elementos que ela representa e associa-os ao título. Então, ó o que você tem que considerar. Você tem que considerar o título, Batalha entre Devedor e Credor. E para você explicar esse título, você tem que levar em consideração que foi feito num país cristão e aqui você vê alguns elementos, né, dela. Vamos entender então. Dito isso, considerando isso, quem é o devedor e quem que é o credor? Alguém pode levantar a mão aí, por favor? Levanta a mão. Eu vou... Fala, Alan. Você levantou. Deixa eu ver. O Alan levantou primeiro. Pode falar, Alan. Eu suponho que o devedor é o que está de azul e o que deu dinheiro é o de vermelho. Por que você acha isso? Por causa que o vermelho ele está com vamos dizer, ele está mais bem equipado. Já o de azul está com uma cabeça exposta. Não. Então, Você está correto em que o de vermelho é o credor e o de azul é o devedor, mas a sua justificativa está errada. Fale, Iago. O credor é o vermelho e o devedor é o azul. Por quê? Porque o cristão é sempre representado por uma cruz e o muçulmano é sempre representado por uma lua. Tá, mas aí como que você sabe que o cristão ele é o credor e não o devedor? Porque sempre o cristão, na visão da época, era tipo... Depende da região, depende de onde você tá. Fala, Júlia. O que você quer falar? É porque o de vermelho tá acompanhado. E daí que tá acompanhado? Então ele seria o credor. Tá relacionado ao que o Iago falou. Só que ele esqueceu só de falar uma coisinha. Olha o que o enunciado fala. É para considerar que o quadro ele foi feito num país cristão. Se ele foi feito num país cristão, ele vai defender o cristão.
Logo, o devedor vai ser o de azul, porque o de azul é um muçulmano. E o quadro foi feito num país cristão. Então, tá aí. Mostra um combate entre católicos e muçulmanos. E pelo fato da imagem ter sido feita em um país católico, o devedor será o muçulmano e o credor será o católico. E aí você consegue distinguir, né, saber quem é o cristão pelo fato da cruz, né? Aí como o Iago, ele falou, como o Iago comentou. Certo? É isso. E aí a Júlia comentou, né? Falou, ele está acompanhado, né? Exato, ele está acompanhado mesmo. Aqui você vê o rei e alguns nobres, né? Mandando esse cavaleiro, esse servo, né? Esse camponês para a luta, para que esse rei e o nobre angariasse o quê? Terra, poder político e poder econômico. Terra, poder político, poder econômico. Tudo bem? Professor, Quem falou? eu, Olivia. Fala. Quando eles emprestam dinheiro, eles querem algo em troca? Aqui no caso, Olivia, não que teve um empréstimo de dinheiro aqui. Aqui o caso é o seguinte: se é devedor, aqui qual é a lógica, né? É devedor é uma pessoa ruim. O credor tem crédito. Aqui no caso, eu posso levar para o âmbito religioso. Eu tenho crédito com Deus e ele tem uma dívida com Deus porque ele é um pecador. Pode ser levado mais para esse sentido, não que o cristão deu dinheiro, entendeu? Entendi. Beleza. Obrigada, professor. Imagina, tá? Alguém está descobrindo como que usa seta. A pessoa está muito feliz aí, né? Nossa, bacana. Obrigado. Meu amor. Aprendeu, né? Aprendeu como que usa seta. No 2, durante a terceira cruzada, quando os cristãos tentavam negociar a retomada de Jerusalém, Saladino, líder dos muçulmanos, disse ao líder dos cristãos, o rei Ricardo Coração de Leão. O que o Saladino disse então para o Ricardo Coração de Leão? Jerusalém é para nós como é para vocês. É ainda mais importante para nós, uma vez que é o local da viagem noturna do nosso profeta e o lugar onde as pessoas se reunirão no dia do juízo, juízo final dos muçulmanos lá. Não imaginem, portanto, que vamos vacilar nesse sentido. Não imaginem que a gente assim vai dar de bandeja isso aqui para vocês. Né? Sem não ter nenhum tipo de permissão que nós também possamos ocupar Jerusalém. É nesse sentido que ele está dizendo. Letra A, explica o trecho grifado na fala de Saladino. A fala é, Jerusalém é para nós como é para vocês. O Saladino aqui, nessa frase, ele fala o seguinte, né? Ele possui a consciência de que Jerusalém não é só importante para a religião muçulmana, mas também para os católicos. Então ele diz essa frase para falar, ô católico, você que quer expulsar a gente daqui, essa terra é importante para você? É importante para mim também, cara. É sagrada para mim também. Então é isso que essa frase Vamos dividir. mostra. Pera aí, Iago. Iago, quando você falar, levanta a mão, meu amor. Tá bom. Esqueci, fugiu. Vai. Assim, o Saladino, ele tem a noção, ele tem a consciência de que ele conhece a religião católica, porque ele tem no livro sagrado do muçulmano quem é Jesus Cristo. E você tem um convívio com um cristão naquela terra. Então ele tem conhecimento de que, beleza, eu sei que Jerusalém é importante para vocês, porque é aqui onde Cristo ressuscitou, é aqui onde ele foi crucificado, ok, beleza, ok, mas para mim também é. Então isso mostra um conhecimento da religião cristã pelo muçulmano. Ele mostra entendimento dessa religião. Perceba que o fanatismo não está tão grande assim, porque quem é fanático não quer nem conhecer a religião do outro, fala que é ruim, ponto, acabou. Né? Fala, Iago, agora você pode falar. Eu tinha falado tipo como se fosse um muçulmano. Vamos dividir Jerusalém aí. Só isso que eu tinha falado. Fala, Alan. Não, eu tava querendo saber sobre, na época, porque se os
os judeus eles entendiam sobre um pedaço dos cristãos, porque os cristãos não aceitavam o lado dele, já que, entre aspas, eles conhecem o lado do outro. Repete sua pergunta, fala mais alto, por favor, e repete. Por que os cristãos odiavam tanto os judeus se os judeus entendiam um pouco sobre... Mas eu não entendi. Então, peraí. Me explica de novo a questão do judeu aí, que eu não entendi a sua pergunta ainda. É que o judeu ele conhece um pedaço do cristão por causa da parte de Jesus. Então, por que os cristãos não aceitavam isso? Acho que você está querendo falar do muçulmano, não dos judeus. Acho que é muçulmano, não é? É isso daí. Tá. Beleza. Agora, então, repete sua pergunta falando muçulmano, porque eu ainda não entendi. Desculpa, perdão. O muçulmano, ele entende sobre os cristãos. Sim. Então, por que os cristãos... Não, os cristãos não entendem o muçulmano. Isso. Então, pela questão do fanatismo, né? Pela questão, eu não quero conhecer o que é diferente, né? Nessa época, né? Hoje todo mundo conhece. Mas pela questão desse fanatismo religioso que você tinha da época. Eu não vou conhecer o pecador, não quero saber. Ele tem que ser condenado e ponto, acabou. Beleza? Letra B. O que se pode entender da fala de Saladino sobre a ação muçulmana durante as cruzadas ou invasões francas, né? O que se pode entender é o seguinte, pode-se entender que a ação muçulmana também será justificada pelo fato de Jerusalém ser sagrada, como aqui o Saladino disse nessa frase. Pois foi o local, e aí eu coloquei, né? Porque vai ser uma terra tão defendida assim. Porque foi o local da viagem noturna do profeta Maomé, que será o local da reunião do dia do juízo, né? O juízo final aí dos muçulmanos. Então é isso que dá para entender sobre a fala do Saladino. Porque Jerusalém também é importante e que eles vão justificar, eles vão lutar para permanecer em Jerusalém. E aí ele fala os motivos, né, do profeta Maomé, e vai ser o local do juízo final, né, dos muçulmanos, eles têm que estar lá. Certo. Se tiver tudo ok para você, vamos para o último exercício, tá? The last exercise. Ai, meu Deus. Quebrou. Meu grafite. Deixa eu ver aqui. Beleza, turma? Tenho só mais 6 minutes. 6 minutinhos. Tá? Bem, tá lá no 3, leia as reportagens a seguir sobre... peraí, desculpa. Leia as reportagens a seguir e responda as questões, tá? Aí, tá lá, né? A primeira reportagem, eu vou ler só o título, tá bom? Senão não vai dar tempo. Tá lá, cristãos e muçulmanos são irmãos, afirma o Papa em mesquita de Bangui. Né, o Papa Francisco visitou a mesquita em bairro muçulmano da cidade. Ele visita a República Centro-Africana em viagem pela África. E aí depois, na segunda reportagem, que está na página 171, diz, Vaticano, muçulmanos convidam o Papa para visitar a mesquita de Roma. Tá lá, Francisco seria o primeiro pontífice, né, o primeiro Papa a entrar nesse local de culto. Acho que é muito importante isso, né? Nenhuma religião, na sua essência, pede para um aniquilar o outro, né? Isso, as pessoas que defendem isso é uma deturpação, né? Deturpam as palavras sagradas, tá bom? Segura aí, Alan, porque eu tenho só mais 5 minutos. Então, tá lá. Letra A. O que as reportagens mostram sobre a ação das lideranças religiosas cristãs e muçulmanas em relação à convivência das religiões nos dias atuais? Aqui a gente tem que fazer uma relação. Qual é a atitude desses líderes em relação ao que acontece nos dias atuais? É isso que acontece nos dias atuais? Não, você tem muitos ataques.
né, contra diferentes grupos religiosos. Então, mostra em relação. Então, o que mostra a liderança em relação às lideranças religiosas? Mostra aí um contraste, né? Mostra uma diferença de postura. Então, assim, pelo fato da convivência das religiões muçulmanas e católicas estarem fragilizadas, então, essa é o que acontece no mundo hoje, as lideranças religiosas tentam dar o exemplo de que é possível existir paz e confraternização entre os dois povos. Então, tá aí a relação. Essa relação é uma relação de contraste. Enquanto eu tenho lideranças religiosas que dão um exemplo, tentam dar o exemplo de que a gente pode conviver juntos, você tem alguns fiéis que não respeitam esse exemplo, né, e continuam perseguindo quem não concorda ou quem não adere à sua religião. Tá? E aí a letra B, ela é pessoal, né? Considerando que você sabe por meio de noticiários ou observa em seu dia a dia, a convivência entre crentes de religiões diversas no Brasil e no mundo é respeitosa? Comente. Aí vai da sua percepção. Você acha que a gente está num mundo de maior convivência? Estamos num mundo de menor convivência religiosa? Aí você podia pegar exemplos. E eu queria saber, alguém tem alguma coisa? Alguém colocou? Alguém gostaria de compartilhar essa? Eu gostaria. Pode falar, Iago. Eu coloquei assim, em minha opinião não, pois no final do ano passado fizeram um ataque terrorista em uma mesquita da Nova Zelândia. Sim, verdade. Alguém gostaria de citar? Alguém tem uma visão diferente? Falar, não, tem esses ataques, mas as coisas estão melhorando. E alguém tem fatos que comprovem essa melhora? Eu posso ler? Pode. Assim, muitas vezes não. Porque ainda existe preconceito, mas é bem melhor, mas já está bem melhor do que antigamente. Por que você acha que está melhor que antigamente? Você tem alguma coisa assim que você podia... Por que você sente isso? Você tem algum fato, alguma coisa que você considera? Por exemplo, o que a gente está estudando agora. Sim. Quem não era cristão, na visão dos cristãos, quem não era, eles sofriam muito ataques e tal. Aí, hoje em dia, por exemplo, se eu falo que eu sou católica por um espírita, já não vai ter tanta guerra, por exemplo. Não sei explicar. Não, eu entendo, eu posso te ajudar. É pelo fato das escolas tratarem, por exemplo, a gente não teve aulas, no sexto ano a gente não falou de religiões africanas? Sim. Falou? Esse ano a gente não falou do surgimento da Igreja Católica, lá no Império Romano, falando de Jesus, não falamos? Falamos. Aí, depois teve módulo 3 falando sobre os muçulmanos, não falamos? Falamos. Então, assim, percebam, a gente falou sobre religião africana, falamos da religião católica, falamos da religião muçulmana, na próxima apostila vamos falar dos evangélicos. Então, assim, perceba, aqui, com as aulas que eu te dei, não tem como... Só se a pessoa ainda achar, né? Aí uma pena, né? Mas assim, não tem mais aquela coisa, são religiões do capeta. São religiões que têm a sua interpretação, a sua visão. Como eu falei para vocês, os muçulmanos, e acho que todo mundo fica espantado quando eu falo isso, no livro sagrado dos muçulmanos, tem lá Jesus Cristo, fala de Jesus. Né? A gente acha que é uma coisa de outro planeta, né? De outra galáxia, e não é. Só ver a aula lá quando eu dei aula para vocês sobre o islamismo, quando eu falei do Islã. Beleza? É isso, turma. Menos de um minuto. Agradecer a atenção de vocês. Tenham um ótimo intervalo e nos vemos na próxima aula, tá bom? Professor! Tchau, professor! Tchau! Pronto, aí agora os artistas. Tchau, professor! Tchau, professor! Os artistas agora, né? Calma que eu tô morrendo. Olha lá, vixe. Hoje tá bem abstrato, né? Hoje a tela, né? Olha só. Desenhos abstratos. Cada dia é um desenho, cada dia é uma obra-prima. E o professor Vamal. Olha, quadrados. Gente, eu não sei fazer nada disso. Olha que legal. Quadrados, olha só.